Eu tenho 55 anos. Eu nasci em 1966. Puxa vida, os Beatles estavam lançando, acho que Revolver. Eles já estavam fazendo aquilo ali e eu estava no berço. O regime militar começou em 1964. O Brasil estava sob o regime militar há 2 anos quando eu nasci. A primeira eleição presidencial aconteceu em 1989. Eu me lembro. Eu participei dela, estava na universidade na época. Minha primeira participação em votação direta, assim, para presidente, eu já tinha de 23 para 24 anos de idade. Eu passei toda a minha infância, adolescência e grande parte da juventude dentro de um sistema do regime militar aqui no Brasil. Núcleo base é o nome dado ao quartel, né? O lugar onde os soldados se apresentam de manhã, logo 5h30, 6 da manhã, aqueles que estão no serviço militar. Mas em 1985, já no finzinho do regime, 4 anos depois haveria a primeira eleição a presidente, uma banda que eu gosto muito, que é o Ira, Edgar Escandurra fez essa canção chamada Núcleo Base. Interessante, ela tinha um duplo sentido, né? Aliás, muitas músicas naquela época tinham duplo sentido. Era um garoto, um rapaz, que gostava da sua namorada, estava com ela à noite, mas ele tinha que ir embora logo, porque 4h30 da manhã tem que acordar para ir para o núcleo base, né? Para voltar para o quartel. E ele diz para ela: sinto muito, meu amor, mas acho que já vou andando, pois é tarde, muito tarde, e eu preciso ir embora. Eu queria ter você, mas acho que já vou andando. Eu queria ter você, mas não vai dar para ser agora. Aí o refrão ele diz: eu tentei fugir, eu não queria me alistar, eu quero lutar, mas não com essa farda. E essa frase é uma frase histórica. Independente de você gostar do rock do Ira, uma banda paulista roqueira, eu gosto bastante do som deles. Eu tentei fugir, eu não queria me alistar, eu quero lutar, mas não com essa farda. Ele está dando uma desculpa para sua namorada, que ele não queria se alistar, mas ele vai ter que... Ele foi chamado, serviço militar, então ele tem que ir embora, não pode ficar namorando. Mas ao mesmo tempo essa frase queria dizer: olha, o nosso país tem muita coisa para ser mudada. Tem muita coisa que nós precisamos mexer. Eu quero lutar por isso, mas não com essa farda. Não assim. Não desse jeito. Essa semana eu publiquei um texto que eu quero ler a todos. A vida brota de dentro para fora. Assim nos ensina Jesus. A divina semente dentro de nós faz nascer um novo ser, de dentro do velho homem para fora, para que o reino seja visto nele por todos aqueles que o cercam. Sistemas políticos são impotentes, pois operam de fora para dentro, não redimem a existência. A solvência das relações humanas passa pela resolução da equação do indivíduo, de dentro para fora. Não são sistemas externos que me moldam, mas é a transformação de quem eu sou. Porque o que eu faço para o lado de fora é apenas um resultado de quem eu sou. Ideologias são religiões nefastas. Toda ideologia é uma idolatria e é uma religião. Elas operam na lógica dos ungidos soberanos, dos fiéis submissos, da autoridade intocável dos líderes e do sacrifício da sua militância. Tudo igual, nada novo debaixo do sol. Toda ideologia propõe redenção, se diz salvadora e te pede fé, adoração e sacrifício. Cuidado. O novo discurso da religião é:
Não existe terceira via, só existem duas. Ou você é direita ou você é esquerda. Não creia nisso. Quem te diz isso tem interesse na sua conversão a um sistema dominador. Não existem duas vias, só existe uma via, o Evangelho. Ele é a única via possível de resolver a humanidade em suas relações humanas, de dentro para fora. O novo homem, segundo Cristo, pode atuar na esfera pública, claro que sim, mas sempre será orientado pela graça, pelo amor e pela cruz, nunca por uma ideologia. O Evangelho não é um sistema político. Não, o Evangelho não é um sistema político, mas é o único que traz o reino silencioso da graça, que harmoniza relações humanas, traz justiça e bondade de dentro para fora a partir de Cristo, nunca a partir de César e nunca a partir da religião. O Evangelho não cria dominadores, ele gera servos. Por isso ele é odiado por políticos religiosos, que criam os seus próprios evangelhos. O reino de Deus é professor, não é aluno. O reino de Deus vai se mostrar aos homens, mas nunca vai se curvar ao reino deles. O reino de Deus, que não é deste mundo, não foi trazido por Cristo para se associar a Roma. O reino de Deus não vai mudar a nossa Jerusalém, não, ele vai nos levar para a nova Jerusalém. O reino de Deus não vai resolver a nossa terra, mas nos fará pacificadores nessa terra, agentes de paz nessa terra. Nos transformará de dentro para fora, para que sejamos luz e sal nessa terra, até que venham novos céus e nova terra. Se o reino não te abraçar, os homens e os religiosos vão te engolir, e eles caminham para o fim e vão te levar junto. De novo, cuidado, pense livre e viva o reino de Deus. Publiquei no meu Instagram essa semana, não abri para comentários, porque eu não estou aberto a debates, e eu não quero falar com gente que respira e destila ódio e quer discutir defendendo direita e esquerda. Isso é uma idiotice. Como bem disse o Vagnão, nós nem combinamos, né? Foi do Senhor mesmo. Então a gente foi mesmo do Senhor. Nós estamos na mesma. A solução do ser humano não é uma ideologia de direita ou de esquerda. Isso pode dar para a gente parâmetros para a vida de uma cidade, de um país, mas não dá para a gente abraçar como nossa fé. Não dá para fazer esses líderes como nossos novos salvadores da pátria. O problema, para quem assistiu os Avengers, não é ter que enfrentar o Thanos, é que tipo de Avengers nós temos a nosso favor. O problema não é o inimigo que se apresenta, e como disse o Vagnão, olha, faz tempo que eu não vejo o país em tanta bagunça. Judiciário, executivo e legislativo. Bens a Deus, hein? A coisa está realmente bagunçada. Eu quero lutar, mas não com essa farda. Não para levantar cartazes para intervenção militar, não. Não para estabelecer uma ditadura em nome da liberdade? Não estou entendendo. Você quer me secar usando água? Não estou entendendo. Eu vou te molhar para você ficar seco. Eu vou montar uma ditadura para que vocês sejam livres? Eu não estou entendendo. Então me vem à cabeça essa canção do Ira. Eu quero lutar, mas não com essa farda. Não na orientação desse tipo de gente. Não com esse tipo de pensamento, e não com esse tipo de atitude, não com esse discurso, que ainda é canonizado e abençoado pelas palavras de um falso evangelho. Que, aliás, se você lê Gálatas, você sabe o que é isso. Paulo fala sobre um evangelho que não é o evangelho,
e que é o pior inimigo do Evangelho. O pior inimigo do reino de Deus não é Satanás, não é o diabo, não, imagina, com o sopro da sua boca ele destrói, diz a Bíblia. O grande inimigo do Evangelho é o outro Evangelho, que se parece com o Evangelho e faz pessoas se curvarem a um outro reino, que não é o reino de Deus. Portanto, dia 7 de setembro eu vou descansar na minha casa, eu vou almoçar com a minha família, eu vou assistir um filme, eu vou aproveitar o meu feriado, vou ver meus cunhados que vêm em casa, eu vou orar a Deus, agradecer pelo nosso país, como a gente faz sempre, mas eu não vou me alinhar com esse tipo de discurso que prega a morte para se gerar vida. Eu sou do Evangelho. E essa é a nossa posição, como disse o Vagnão, como eu digo aqui, essa é a nossa posição. Eu quero lutar, mas eu não vou colocar essa farda que estão me dizendo aí.